Pode me chamar de seu antero. Já tenho mais de 70 carnavais nas costas. Mas não se preocupe que eu não vou ficar aqui falando de baile nem de marchinha. O que eu tenho para contar não tem graça nenhuma. Não tem coreto, não tem fita colorida, não tem lembrança bonita pendurada na parede. O que tem é dor. Daquelas que começa cedo e fica morando dentro da gente sem pagar aluguel. Só que hoje ela vai sair. Porque até o silêncio envelhece, meu filho. Me disseram a vida toda que é homem aguenta. Que não reclama, não chora, não se explica. Que come o que tiver, apanha calado e agradece. Agradece, veja só. Parece piada, né? Mas era assim. E o pior, eu acreditei. Engoli tudo, até o que não cabia. Nasci no interiorzão de Minas, um lugar perdido entre morro e poeira, onde até o sol parecia ter vergonha de esquentar direito. Meu pai era figura conhecida, daqueles que todo mundo chamava de seu fulano, com certo respeito e um tantinho de medo. Ele era homem de palavra dura, punho mais duro ainda, e cheiro de cachaça vencida mesmo antes do almoço. Acordava praguejando, almoçava resmungando e dormia bufando feito boi de rodeio. Mas era homem de bem, segundo a vizinhança. Minha mãe era o tipo de mulher que a igreja adorava. Calada, cheia de reza, com o terço enrolado na mão e as costas sempre prontas para apanhar sem reclamar. Dizia que casamento era para a vida toda, mesmo que essa vida fosse um inferno. Ela nunca sorriu de verdade, e quando sorria, era só com metade da boca. A outra metade parecia travada de tanto engolir choro. Quando eu era pequeno, achava que mãe não sabia rir. Hoje eu sei que ela só tinha esquecido como. O começo da minha vida foi daquele jeito. Chinelo na cara, colher de pau no lombo, engole o choro que homem não chora. Eu nem sabia falar direito e já sabia o que era medo. O medo não precisava de nome. Ele morava embaixo da mesa, atrás da porta, no rangido do cinto pendurado no prego. Bastava o som dos passos do meu pai no assoalho para minha espinha virar gelo. Quando a porta batia, eu já sabia. Era hora de desaparecer. Mas não adiantava muito. Em casa pequena, até o silêncio tem barulho. A primeira vez que ele me bateu sem motivo, eu devia ter idade de carregar um copo d'água com as duas mãos e ainda derramar metade. Lembro que estava brincando com uma tampinha de garrafa, dessas que a gente achava no chão. Ele chegou do roçado, suado, fedendo, e eu nem olhei para ele, o que, segundo ele, era falta de respeito. Me deu uma tapa tão forte que vi estrela. Daí para frente, virou rotina. Apanhava por olhar demais, por olhar de menos, por responder, por ficar quieto. Cada surra vinha com um sermão sobre virar homem. E eu ali, tentando entender o que tinha de errado em ser menino. Mas apanhar era o de menos. Duro mesmo era o que vinha depois. O que ninguém via, o que ninguém ousava imaginar. Ele tinha esse jeito de entrar no meu quarto devagar, como se fosse crime até fazer barulho. O assoalho entregava os passos, mas ele sabia onde pisar para não ranger. Fechava a porta. Ficava ali um tempo em silêncio, respirando alto, como se estivesse esperando alguma coisa. Depois, se sentava na beirada da cama e começava com aquele papo mole de "Você é meu menino. Ninguém pode saber disso. Homem que é homem aprende com o pai." E eu nem sabia o que ele estava falando. Só sentia o corpo congelar. A alma tentava sair pela boca, mas não tinha por onde escapar. Não vou te contar o que ele fazia. Você já entendeu. E se não entendeu, é porque nunca precisou saber. Sorte sua. Eu não contei para ninguém, nem para minha mãe. Não porque eu não queria, mas porque o medo era maior que a vontade. Medo dele, medo dela, medo de mim mesmo. E se fosse verdade aquilo que ele dizia, que eu era fraco, que era sujo, que ninguém ia acreditar? Durante o dia, eu tentava fingir que nada acontecia. Ajudava minha mãe, buscava água no poço, dava milho para as galinhas. À noite, virava pedra. Acordava com dor e seguia, como se fosse normal. Aos poucos, fui desaprendendo a existir. Não sorria, não brincava, não pedia nada, só respirava. E mesmo isso, às vezes, eu fazia baixo para não incomodar. Cresci com a certeza de que viver era isso. Sobreviver sem reclamar. Porque reclamar era coisa de mulherzinha. E naquele tempo, ser chamado de mulher
era pior que xingamento. Minha mãe via. Via sim, mas se fazia de cega. Ouvia os passos, via os machucados, sentia o cheiro dele quando me abraçava, mas preferia acreditar que era coisa da minha cabeça. Ou pior, que era castigo. Ela dizia que menino danado precisava de correção, e eu era danado porque existia. Hoje, olhando para trás, eu não sei o que doía mais, as mãos dele ou o silêncio dela. Mas a vida, essa filha da mãe, continuava andando. E eu ia atrás, sem saber para onde, engolindo cada dia como se fosse pedra, e esperando o dia que tudo isso ia acabar. Mas não acabou, só piorou. Você já ouviu falar de toque de gente que queima sem fogo? Não precisa ser com força, nem com grito. Basta a mão errada no lugar certo e pronto, o mundo some. Foi assim que começou. No começo era disfarçado, sabe? Vem cá ajudar seu pai. Senta aqui no meu colo. Isso é coisa de homem, você precisa aprender. Eu, burro de tudo, achava que estava aprendendo mesmo. Estava aprendendo sim, a desaparecer por dentro. Ele fazia questão de agir quando a casa silenciava. Depois do jantar, quando minha mãe estava lá dentro rezando e as galinhas já tinham calado o bico, ele me chamava para o quarto como quem chama cachorro velho. Eu sabia que vinha coisa ruim, mas ia. Ia porque dizer não existia naquela casa. Nem era palavra, era afronta. Primeiro era a mão no meu ombro, depois escorregava para o meu peito, para minha barriga. Dizia que estava me ensinando a ser homem, que isso era educação. E se eu me encolhia, ele ria. Ria com aquele riso de porco gordo antes do corte. Às vezes me mandava tirar a camisa. Você precisa aprender a cuidar do seu corpo. E eu tirava, porque se não tirasse, o castigo era maior. Quando eu hesitava, ele apertava meu braço forte e soltava no meu ouvido. Se você abrir a boca, eu te mato e jogo no poço. E ninguém vai sentir falta. E eu acreditava. Claro que acreditava. Quem ia sentir falta de mim? Nem minha mãe me chamava pelo nome direito. Era sempre menino danado, peste, inquieto. E de fato, eu comecei a ficar estranho. Mais calado que espantalho sem palha. Comia pouco, dormia menos ainda. Acordava todo suado, com dor em lugares que eu nem sabia que podiam doer. Comecei a andar torto, a evitar encostar em qualquer um. E mesmo assim, ela não via. Quer dizer, ver ela via. O jeito que eu tremia quando ele chegava, o modo como eu me encolhia para dormir, o silêncio que virava regra. Mas ela escolhia não ver. Dizia que eu andava estranho, respondão, afeminado. Mandava eu rezar mais, trabalhar mais, parar de frescura. Porque homem que era homem não ficava pelos cantos feito galinha choca. E se tivesse alguma coisa errada, a culpa era minha. Sempre minha. Teve um dia que ele passou do ponto. E olha que esse ponto já estava longe fazia tempo. Aquela noite doeu de um jeito que até hoje meu corpo se lembra. Não lembro como entrei no quarto, só lembro de sair dele cambaleando. Fui me arrastando para o fundo da casa, encostei na parede de barro e fiquei lá sentado, sentindo o coração batendo no estômago. Ele saiu logo depois, ajeitando a calça, e passou por mim como se eu fosse bicho morto na estrada. Foi nesse dia que eu decidi fugir. Peguei um pedaço de pão velho que tinha sobrado na panela, amarrei num pano com uns trocados que catei no altar da sala. Pecado? Mais pecado que o que ele fazia comigo? Não era. Esperei todo mundo dormir. Quando a lamparina apagou e o ronco dele ficou mais fundo que cova rasa, pulei a janela da cozinha. Fui descalço, com o coração na mão e o medo no calcanhar. Caminhei até a estrada de terra, achando que ia dar conta de sumir no mundo. Mas o mundo, esse desgraçado, tem mania de dar voltas. Dei de cara com o irmão da minha mãe, que vinha voltando da roça. "Vai para onde, menino?" Ele perguntou. Eu congelei. Pensei em mentir, mas nem sabia como. O corpo já dizia tudo. Ele olhou bem para mim, franziu o senho e só disse: "Vamos voltar." Voltei. Quando chegamos, meu pai já estava na porta. Braços cruzados, cara de quem sabia. E sabia mesmo. Pegou um pedaço de pau do chão e mandou eu ajoelhar. Nem perguntei por quê. Só obedeci. A surra foi seca, sem palavra, só pancada.
Minha mãe apareceu no meio e disse que eu estava endemoniado, que fugi por vergonha das tarefas. Ele respondeu que eu precisava aprender a ficar homem. Depois, me jogaram no chão e me deixaram lá. Naquela noite, eu não dormi, nem chorei, porque chorar era pior. Chorar dava motivo para mais. E ali eu entendi de vez. Meu corpo não valia nada, nem para eles, nem para mim. A partir daquele dia, comecei a andar diferente, a andar por dentro, porque fora já não tinha lugar. Não olhava no olho de ninguém, não ria, não falava. Só respondia o necessário. Quando meu pai me chamava, eu obedecia. Quando minha mãe me ignorava, eu agradecia. Porque ser notado era perigoso. Ser invisível, pelo menos, não doía. O pior de tudo é que eu comecei a acreditar. Acreditar que talvez fosse mesmo culpa minha, que eu tinha nascido errado, torto, feito de resto. Meu corpo virou castigo. Eu era só uma casca servindo de saco de pancada, de boneco de desgraça, de depósito do nojo dos outros. E o tempo, esse miserável, não parava. Nem quando eu implorava em silêncio, nem quando meu corpo gritava sem som, nem quando eu pedia a Deus, mesmo sem saber rezar direito. Porque naquela casa, até Deus parecia fazer vista grossa. Demorei tempo demais para criar coragem. Não sei se foi mais o medo ou a vergonha, mas cada vez que eu pensava em abrir a boca, parecia que minha língua travava. O corpo tremia antes da fala sair, como se a palavra fosse pecado. Mas um dia eu falei, sim. Achei que talvez, só talvez, minha mãe ainda fosse gente. Era um domingo qualquer, daqueles que cheirava a sabão de cinza e caldo de feijão requentado. Meu pai tinha saído cedo para buscar umas ferramentas com o vizinho, ou pelo menos era isso que ele dizia. Eu sabia que era mentira. Ele nunca saía cedo para nada, a não ser para beber escondido antes do almoço. Mas, aquele dia, ele sumiu. E eu aproveitei. Minha mãe estava na varanda lavando roupa num tanque de pedra, com os braços cheios de sabão até o cotovelo e o terço enroscado nos dedos, como se oração fosse capa de proteção contra a podridão da vida. Cheguei devagar, pé descalço na poeira quente, garganta arranhando por dentro. Ela nem me olhou, só continuou esfregando o pano como se aquilo fosse a salvação do mundo. Fiquei parado um tempo, não sabia como começar. Tava com tanto medo que achei que fosse desmaiar ali mesmo, no meio do terreiro. Mas aí saiu. Saiu baixinho, quase num sussurro. Mãe, ele faz coisa comigo. Ela parou. Não o movimento do braço, a alma. Os olhos fixaram no balde. O sabão escorreu pelos dedos. A roupa ficou esquecida dentro da água. Como é? Ela perguntou sem me olhar. E eu repeti, um pouco mais alto. Disse que ele entrava no quarto, que fazia aquilo, que dizia que era normal, que era nosso segredo. Contei tudo de uma vez, como quem vomita veneno. A fala embolava, as palavras tropeçavam, mas eu não parei, porque ali, naquele segundo, eu acreditei que ela ia me salvar. Ela virou o rosto, lentamente. Os olhos dela, secos feito terra de enxurrada, me atravessaram como faca cega. O que veio depois não foi abraço, não foi lágrima, foi tapa, foi grito, foi surra, foi dedo na minha cara chamando de tudo quanto é nome que a boca dela conhecia. Mentiroso, endemoniado, filho de Satanás, tá querendo desgraçar a casa, seu verme? Ela dizia que eu estava sendo usado pelo capeta, que homem não fazia esse tipo de coisa com outro homem, que meu pai era bruto, sim, mas era decente, honrado, chefe de família, e que eu estava querendo chamar atenção, estava querendo desmoralizar ele. Porque, claro, menino pequeno inventa esse tipo de história todo dia, né? Me deu 2 tapas na cara. Depois, me empurrou para dentro. Mandou eu ajoelhar no milho atrás do fogão. Não satisfeita, pegou o rodo e me bateu com o cabo. Disse que eu estava com o corpo sujo porque tinha pensamento sujo, que eu devia agradecer por ter um pai que me educava, que só viado safado inventava esse tipo de mentira. Eu chorei. Chorei, sim, mas não de dor, nem de raiva, de desespero. Daquele tipo que vem quando a última pessoa em quem você apostou um fiapo de esperança te cospe na cara, quando o chão some, quando até Deus parece virar a cara. Depois da surra,
Ela me arrastou pelo braço até o fundo do quintal. Lá tinha um cercado velho, onde a gente guardava lenha e uns pedaços de pau. Me jogou lá dentro feito saco de lixo. Bateu a porta. Trancou com madeira. Disse que era para eu refletir no meu pecado. Fiquei lá o dia todo. Sol quente, moscas zumbindo na orelha, a pele ardendo do pau que levou, a cabeça rodando, o estômago embrulhado, a alma em ruína. Ninguém veio ver se eu estava vivo. Ninguém trouxe água, nem pão, nem misericórdia. Quando a noite chegou e o céu se encheu de estrela, fiquei olhando para cima, deitado no chão duro, os olhos grudados no breu. Pensei, será que Deus escuta menino sujo? Porque eu era sujo agora, né? Sujo de mentira, sujo de pecado, sujo de corpo, sujo de existir. Fechei os olhos e desejei não acordar mais. Mas acordei. Infelizmente, acordei. Tinha uma coisa na escola que me dava enjoo. Esperança. Aquela esperança idiota de que ali talvez fosse diferente. Que talvez ali alguém me visse, me enxergasse por dentro e dissesse: você não merece isso. Mas isso nunca aconteceu. Escola não é refúgio para quem sangra por dentro. Escola naquele tempo era só mais um lugar para aprender a calar. Eu ia todo dia com a mesma cara. A de quem estava cansado antes de levantar da cama. Caminhava pelos trilhos de terra com o corpo mole e o espírito enterrado. A farda, que era só uma camisa velha e uma calça remendada, grudava na pele suada. O sapato furado cortava o pé, e eu seguia, carregando o corpo como quem arrasta uma carroça sem roda. Chegava sempre antes do sino. Sentava na última carteira, do lado da janela. Mas não para ver a rua. Eu evitava ver gente. Gente fazia barulho, e barulho me assustava. Estava acostumado com o silêncio. Aquele silêncio carregado que precede desgraça. O mesmo que ouvia antes do meu pai abrir a porta do quarto. Na sala, eu fingia prestar atenção. Olhava para o quadro, mas não lia nada. A cabeça viajava, mas não era fuga, era torpor. Era como se minha mente tivesse desistido de entender. Os números dançavam, as letras se embaralhavam. A professora perguntava, e eu respondia com o ombro, porque abrir a boca já era arriscar demais. Os outros meninos, bom, menino tem faro para fraqueza, e eu exalava medo. Era como sangrar no meio do mato. Os abutres vinham, me chutavam na fila, escondiam meu caderno, me chamavam de lesado, esquisito, mulherzinha. Um deles, mais atrevido, jogou pedra em mim no recreio. Disse que eu tinha olhar de doido, e tinha mesmo, porque doido é quem vê tudo, sente tudo, mas não pode dizer nada. Teve um dia que um grupo me cercou atrás da escola, me empurraram contra o muro. Um deles me deu um tapa, só um, mas doeu mais que as pancadas do meu pai, porque ali tinha escárnio, tinha nojo, tinha deboche. Perguntaram se eu gostava de homem. Eu não entendi. Fiquei parado, sem reação. Um deles disse, tá vendo? É viado mesmo? E riram. Riram alto. E eu fui embora com o rosto queimando e os olhos secos. Porque chorar era pior. Sempre foi. O único que tentou me entender foi um professor. Seu Raul. Tinha chegado de outra cidade, falava baixo, usava camisa passada e sapato engraxado. Tinha algo nele que incomodava os outros. Ele era gentil. E naquele mundo, gentileza era fraqueza. Eu não confiava. Quando ele me chamava para conversar, eu inventava dor de barriga. Dizia que tinha que ajudar minha mãe. Mas ele insistia. Um dia, ele me elogiou. Disse que meu texto era bonito, que eu escrevia com verdade. Quase vomitei. Bonito? Verdade? Aquilo parecia ironia. Ninguém nunca tinha me chamado de nada que prestasse. Bonito era palavrão para mim. Verdade era tortura. Fiquei sem saber onde enfiar a cara. Agradecer? Fugir? Bater nele? O corpo tremeu inteiro. No dia seguinte, rasguei o caderno. Nunca mais escrevi nada além do necessário. Ele percebeu que algo estava errado. Perguntou se eu queria conversar. Balancei a cabeça. Ele se afastou e nunca mais voltou a insistir. Como todos, acabou aceitando meu silêncio como resposta definitiva. Em casa, nada mudava. O inferno tinha endereço fixo. Meu pai seguia seu ritual. Esperava escurecer. Esperava o barulho da cozinha cessar. Esperava o último prato ser lavado. Depois, caminhava até meu quarto como quem vai buscar lenha.
sem pressa, como quem sabe que ninguém vai impedir. E ninguém impedia mesmo. As mãos dele já sabiam o caminho. Meu corpo já nem reagia, não chorava mais, não gritava, só virava pedra, pedra suja, rachada, fedida, mais pedra, porque se amolecesse, ele moía. Minha mãe fingia que dormia. Às vezes, ouvia o ranger da cama e mexia no colchão, mas não se levantava. Nunca se levantava. Às vezes, no dia seguinte, me oferecia café com mais açúcar. Eu cuspia. Não era consolo, era esmola. Era tentativa de calar culpa com doçura. E não colava. Comecei a evitar espelhos. Odiava meu rosto. Odiava meu jeito de andar. Odiava até meu nome. Tinha vergonha do corpo. Vergonha do cheiro. Vergonha de estar vivo. Me sentia sujo até a medula. Comecei a andar curvado, como quem carrega algo que ninguém vê. E carregava. Um corpo morto por dentro. Uma vez, um vizinho veio me cumprimentar na rua. Apertou minha mão e disse que eu estava crescendo bonito. Eu travei. Bonito? De novo, essa palavra maldita. Senti vontade de cortar o próprio braço fora. Corri para o mato e vomitei até a alma sair pela boca. Bonito, para mim, era sentença. E foi nesse mato, com a cara enfiada no capim e o corpo suado de tanto correr de nada, que eu falei para mim mesmo: nunca vou ser pai. Com raiva, com nojo, com certeza. Porque se ser pai era aquilo que ele fazia, eu preferia apodrecer sozinho. Eu podia ter sido muita coisa, professor, pedreiro, até vagabundo. Mas pai? Nunca. Porque eu sabia bem o que um pai podia fazer quando a porta se fechava e o mundo fingia dormir. O que ninguém me disse, porque naquele tempo ninguém dizia nada, só mandava calar, é que o corpo da gente muda, mesmo que a alma fique parada no mesmo buraco. Um dia você acorda com a voz falhando, a pele coçando, o sangue fervendo. Só que, no meu caso, aquilo tudo não veio com descoberta, veio com ódio. Era início da tal adolescência. Só que eu não descobri desejo, nem liberdade, nem alegria de crescer. Eu descobri que tinha soco no braço e nó na garganta. O corpo começou a ficar mais forte, mas a cabeça só carregava peso. A raiva apareceu antes da barba. Era uma coisa que inchava por dentro, que empurrava o peito, que entupia o pescoço. Não era coragem, era desespero. Era como se a dor de anos tivesse decidido mudar de endereço. Saiu do coração e foi morar na mão fechada. Foi assim que comecei a bater. Em quem? Em quem estivesse perto. Um menino me empurrou na fila da escola e eu enfiei o punho na cara dele com gosto. Outro me chamou de moleque esquisito e foi parar com o nariz sangrando no chão. E não foi por valentia, foi por não aguentar mais carregar tudo sozinho. Cada soco era um pedido de socorro mal traduzido. Era minha maneira torta de gritar: "Olha pra mim, caralho!" Só que ninguém entendia. Só viam o resultado. E aí começou. Problemático, violento, desajustado. A professora me chamava de caso perdido. A diretora dizia que eu ia acabar na cadeia. E minha mãe? Ah, minha mãe! Ela só olhava e dizia, com aquele jeito de quem não quer resolver nada: "Isso é o sangue ruim do seu pai. Tá escorrendo em você igual veneno." Pronto. Como se eu fosse um balde furado, cheio da mesma merda que ele. Não era preciso perguntar nada, nem tentar entender. Ela já tinha a resposta pronta. Herança maldita. Ela me olhava com desprezo, misturado com pena. Um desgosto cansado, como se me parir tivesse sido um erro, e criar fosse castigo. E eu só queria sumir, apagar, virar poeira e grudar nas frestas do chão, onde ninguém mais pudesse pisar. O pai, claro, percebeu a mudança. E como é que ele reagiu? Com mais brutalidade. Quando viu que eu estava ficando forte, começou a me atacar com mais raiva. Já não bastava as mãos e a coisa nojenta dele. Agora vinha com porrada mesmo. Me batia como se quisesse quebrar o que ele mesmo tinha ajudado a formar. E a mãe, como sempre, olhava para o lado. Às vezes, murmurava uma reza. Nunca interferia. Teve uma noite que não saiu mais de mim. Eu estava sentado na beira do quintal, com o corpo todo ardendo da última surra. Tinha apanhado porque deixei cair o prato no chão. Isso mesmo, um prato. E ele disse que eu estava provocando, que estava querendo chamar atenção, que ia me ensinar o que era respeito. Respeito, segundo ele,
Era aprender apanhando calado. Fiquei lá até o mato engolir a claridade. E aí pensei, se eu pular dentro do poço, ninguém vai precisar me ver mais. Nem eu mesmo. Levantei, fui andando devagar até o buraco. Era fundo, fundo o bastante para não deixar sobra. Me debrucei. O cheiro da água parada subiu feito aviso. Eu não chorei, nem pensei muito. Só queria silêncio, um silêncio definitivo. Mas a tampa era pesada, e eu era um bicho fraco, mesmo com a raiva toda. Não consegui tirar. Tentei empurrar, chutei, arranhei a beirada, nada. E aí sentei de novo, derrotado até nisso. Nem para morrer eu servia. Voltei para o quarto. Dormi no chão mesmo. A cama era onde ele me quebrava. E naquele dia, eu queria pelo menos que o chão fosse meu. No dia seguinte, a vida seguiu. Ninguém percebeu. Nem comentou. Me viram com o rosto arranhado, o olho inchado, e acharam normal. Porque era isso. Eu era o menino da porrada. O menino do problema. O menino do sangue ruim. E assim eu continuei. Reagindo com soco. Morrendo por dentro. Crescendo por fora. E aprendendo a odiar tudo que me lembrava dele. Inclusive eu mesmo. Não tinha data especial. Nem briga anterior. Nem prato quebrado. Nem colher fora do lugar. Era só uma terça-feira seca, poeirenta, igual qualquer outra nesse mundo em que viver já era provocação. Mas, por algum motivo, naquele dia, ele decidiu que eu era motivo suficiente. Voltou mais cedo da rua, com cheiro de pinga e raiva nos olhos. Entrou pisando firme, os chinelos batendo no chão igual tambor de guerra. Me viu sentado no banco de madeira da cozinha, catando feijão, como sempre fazia. Não disse nada. Só olhou, e eu soube. Ah, como eu já sabia. Não teve palavra, nem explicação. Só a mão vindo rápida, como se o mundo tivesse dado uma guinada para trás. A primeira foi na nuca, a segunda, na boca. A terceira me derrubou. E depois, não contei mais. Ele chutou, bateu, arrastou. Usou a fivela do cinto, a corda da enxada, até um pedaço de pau que estava encostado perto da porta. A cabeça latejava. O sangue escorria do nariz, e eu continuei quieto. Nem um som, nem um gemido, porque eu tinha aprendido. Se chorasse, era pior. Gritar era dar para ele o prazer da dor. Então virei pedra, pedra rachada, mas firme. A surra demorou, talvez minutos, talvez horas. Só sei que quando ele parou, eu não conseguia me levantar. Fiquei ali no chão da cozinha, cuspindo sangue, ouvindo a respiração dele ainda ofegante atrás de mim. Depois, ele foi para o quarto, como se tivesse acabado de capinar o quintal. Fiquei deitado, até a dor virar parte da mobília. Quando tentei me mover, a perna falhou. O olho direito já não abria. A boca parecia ter saído do lugar. Passei a língua nos dentes e percebi que um tinha sumido. Engoli seco. Nem saliva tinha mais. Só gosto de ferro. A noite caiu devagar. E eu fiquei onde estava. Ninguém apareceu, nem minha mãe. Talvez estivesse trancada rezando. Talvez fingindo que era chuva o barulho de osso quebrando. Talvez fosse só covarde mesmo. Quando o escuro chegou de vez, ele voltou. E não foi com água, nem com remédio, nem com pedido de desculpa. Foi com aquele mesmo olhar, aquela mesma respiração, a mesma mão pesada. Só que agora ele quis de novo aquilo que só ele achava que era dele. Não vou te contar como foi. E nem precisa. Você já sabe. Só digo que, dessa vez, ele fez com pressa, com nojo, com brutalidade de bicho. E quando terminou, cuspiu no chão e saiu, como se tivesse matado um rato. Fiquei lá, como vinha ao mundo, rasgado por dentro, quebrado por fora. E me perguntei, por quê? Por que eu ainda respirava? Por que Deus, esse fiado da mãe, ainda me deixava vivo? Eu não servia para nada, nem para morrer. Tentei uma vez, nem isso consegui. O corpo era fraco, mas o sofrimento, esse desgraçado, era resistente feito cupim em pau podre. Demorei um tempo para conseguir me arrastar para o canto do quarto. Me cobri com um pano velho e tremi a noite inteira. O frio vinha de dentro, a febre também. No meio da madrugada, levantei. O sangue já tinha secado nos braços. As costelas doíam até para respirar. Mas levantei. Fui até o quarto deles. A porta estava entreaberta. Ele roncava alto, deitado de lado, com a boca aberta e a barriga subindo e descendo feito porco cansado. Fiquei ali olhando. Ele parecia inofensivo, como um velho qualquer.
como se não tivesse acabado de quase me matar, como se não carregasse nas mãos a destruição de alguém. Me aproximei, devagar, sem fazer barulho. O facão estava na estante. Sempre esteve. Usei ele muitas vezes na roça. Conhecia o peso, a lâmina, o jeito de segurar. Peguei. Senti o frio do metal na palma. O braço tremeu. Não de medo, de sede. Pensei, é hoje. Hoje ele não acorda. Levantei o braço e parei. Não por piedade, nem por covardia, mas porque, por um segundo, eu vi o rosto dele envelhecido. A pele enrugada, o cabelo ralo, a boca aberta feito criança. E ali, por um triz, pensei, e se eu virar isso também? Soltei o facão, saí do quarto, voltei para o chão do meu canto e chorei. Não pela surra, não pelo que ele fez, mas porque nem coragem de matar o próprio inferno eu tinha. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo. Dizem que quem quer fugir de verdade não avisa, só some. Eu avisei, não com palavra, com o olhar, com o jeito que comecei a catar moedas no chão da feira, com a forma que escondia farelo de pão dentro do armário do galinheiro. Eu estava me preparando, mesmo que ninguém visse, mesmo que ninguém ligasse. A ideia não veio de um dia só, veio devagar, como tudo na minha vida. Começou com o tédio de apanhar, passou pela vontade de sumir e se firmou no enjoo de continuar respirando perto daqueles dois. Meu pai já tinha feito o que fez. Minha mãe já tinha cuspido em cima da única verdade que eu tentei entregar. O que mais tinha para ficar? Comecei a juntar trocado. Pegava a moeda debaixo da mesa da igreja, do fundo da gaveta, até do prato de esmola que a mãe deixava para o Santo Antônio. Se ele quisesse justiça, que fosse comprar no armazém. Eu precisava de fuga. Enfiei tudo num pedaço de pano e escondi num buraco atrás da casinha de lenha. Era pouco. Nem dava para comprar passagem de carroça, mas era o que eu tinha. Fui catando pão duro durante a semana. Escondia debaixo da cama, embrulhado em jornal velho. Aqueles pedaços duros, feito pedra, viraram meu estoque de coragem. Cada migalha era um passo para longe daquele inferno. E quando o dia chegou, eu não pensei duas vezes. Esperei a casa dormir. O ronco do velho era meu sinal verde. A mãe tossia, como sempre, antes de apagar. A lua estava alta, as galinhas quietas. O cachorro da vizinha rosnava longe. Abri a porta devagar, sem fazer barulho. Peguei o pano com os trocados, os pedaços de pão, um cantil velho com água. E fui, pé descalço no chão gelado, coração estourando no peito. Mas não olhei para trás, nem para cima, nem para os lados. Só andei. Atravessei o terreiro, pulei a cerca, segui pela estrada de barro que levava para o nada. E era para o nada que eu queria ir. Andei horas. O pão mastigava seco na boca, mas alimentava a vontade. A cada passo, sentia o peso da casa ficando para trás. A cada curva, pensava que talvez, só talvez, a vida fosse mais que aquilo. Mais que cinto, mais que dedo no olho, mais que silêncio sujo. Mas esperança é desgraça vestida de doce. Porque quando o sol começou a nascer e eu ainda não sabia onde estava, dei de cara com o infortúnio. Um conhecido da família, o compadre Jonas, velho, baixote e fofoqueiro profissional. Me viu de longe, parou o carro de boi e desceu com a cara de quem já sabia da bronca. Tá indo pra onde, moleque? Pra lugar nenhum, senhor. Pois é pra lá mesmo que você vai, com seu pai atrás. Ele me pegou pelo braço, ignorou meu choro, meus pedidos, meu desespero mudo, me jogou no banco do carro de boi e voltou. Disse que menino fujão era falta de surra e que meu pai ia dar um jeito nisso. Chegamos em casa com o sol já alto, a vizinhança toda acordada, os olhos curiosos das beatas, os cochichos, e eu ali, jogado feito saco de farinha furado. Meu pai estava na varanda, de braços cruzados, com a cinta pendurada no ombro e a fivela de ferro brilhando feito ameaça. Nem falou nada, só mandou eu entrar. A surra não foi das maiores, já levei pior, mas teve algo nela que doeu diferente. Não foi a cinta, foi o olhar. Era um olhar de propriedade, de bicho que marca território. Ele não me via como filho, me via como posse, como um cão que tentou fugir da corrente e agora precisava aprender. Depois veio minha mãe.
Não com carinho, com veneno. Você quis trazer vergonha para essa casa, ela disse. Fugitivo, frouxo. Quer que falem de nós? Quer que o povo pense o quê? E eu ali, deitado no chão, com o gosto de poeira na boca e as costas ardendo. Nem tentei explicar, nem chorei, nem pedi desculpa, porque ali, naquele exato instante, entendi. Não adiantava. Nunca adiantou. Fugir não era só correr, era arrancar raiz podre com a unha. E eu ainda não tinha força para isso. Foi ali, naquele pedaço de dia, que eu desisti. Desisti de pedir ajuda, de acenar por dentro, de achar que alguém algum dia me veria. Ali eu desisti de pedir socorro. Eu tinha pouco mais que um corpo cansado quando bateram o martelo. Vai para o serviço militar. Aquilo não foi convite. Foi sentença. A mãe entregou a papelada com alívio, como quem se livra de carga podre. Disse que lá eu ia virar homem de verdade. Eu ri por dentro. Homem de verdade? Depois do que já vivi, qualquer coisa que não fosse morrer já era lucro. Cheguei no quartel com a cara fechada de sempre e a alma estourada. Fui recebido como se fosse lixo reciclável, com nojo, mas útil. Rasparam minha cabeça, tiraram meu nome e me deram um número. Mandaram esquecer passado. Mas meu passado era a única coisa que eu ainda carregava. Logo nos primeiros dias, entendi o ritmo. Ordem gritada, resposta em silêncio. Dormia em beliche duro, dividia espaço com moleques que ainda cheiravam a leite e valentia de mentira. Eu já tinha visto o diabo. Eles ainda estavam descobrindo o peso da farda. O cabo encarregado da nossa turma era um sujeito baixo, mas adorava se sentir grande. Falava cuspindo, andava batendo bota no chão e ria como quem já tinha esquecido o que é ser humano. E era ele o responsável por endireitar os recrutas, principalmente os difíceis. E adivinha quem ele escolheu como exemplo? Eu, claro. O que andava calado, que não sorria, que não batia continência como se fosse salvação. O que não fazia piada, não contava história, não tinha brilho no olho. Aquilo incomodava. Ele dizia, esse aí vai ser problema. E problema, no quartel, é sinônimo de alvo. Fui castigado por andar devagar, por comer sem apetite, por não olhar nos olhos. Mandavam correr com saco de areia nas costas, limpar banheiro com escova de dente, passar madrugada em pé de guarda de portão fechado. Tudo porque meu silêncio era afronta. E silêncio, para eles, era coisa de quem esconde algo. E eu escondia, mesmo. Mas ninguém ali teria estômago para saber o quê. Com o tempo, a humilhação virou rotina. Acordar gritado, comer em 2 minutos, marchar com a perna falhando, ouvir piada o dia inteiro. Esse aí tem a alma frouxa, diziam. Deve ter sido criado no colo da mãe. Se soubessem, mas não sabiam. E mesmo se soubessem, iam rir igual. Até que veio o dia do estopim. Tava na cozinha do alojamento, lavando panela. Tarefa que jogavam para os desajustados, segundo eles. Já tinha apanhado por derrubar uma concha de feijão na véspera. Tava quieto, como sempre. Chegou um dos superiores. Não era novo, nem simpático. Dava ordens baixas e risadinhas mais baixas ainda. Se encostava demais. Falava macio demais. Tinha mão leve demais. Se aproximou por trás. Encostou a barriga nas minhas costas. Fingiu olhar a panela, mas a mão dele escorregou na minha cintura. Você tá aprendendo direitinho, hein? Sussurrou. Eu congelei. A cena se repetia, como um filme nojento que nunca saía de cartaz. Mas agora eu não era mais pequeno. Agora eu tinha braço, tinha pulso, tinha ódio. Peguei a panela e virei na direção dele. Bati no peito, depois joguei no chão. Falei só uma frase. Encosta de novo e você não levanta. A cozinha ficou muda. Ele recuou. Não pela ameaça, mas pelo olhar. Porque ali eu era faca sem cabo. No outro dia, fui punido. Ninguém mencionou o que aconteceu. A versão oficial era insubordinação. 3 dias sem dormir, 20 voltas no pátio ao sol, privação de comida. Os outros soldados me olharam torto. Alguns riram. Um deles me chamou de viado enrustido. Outro disse que eu estava querendo atenção. Não respondi. Só calei, como sempre. Mas agora o silêncio vinha com gosto de ferrugem, de ódio guardado em frasco. A fama cresceu. Ele é doido. Tem problema na cabeça.
Aquele ali vai matar alguém ou se matar. E eu deixava falarem, porque falar ainda era luxo. Eu só queria passar os dias, um por um, sem chamar atenção demais, sem morrer demais. A única coisa que eu aprendi ali foi o que já sabia desde muito antes. Quem cala não é porque aceita. É porque já gritou tanto por dentro que perdeu a voz. Aprendi a deixar o corpo obedecer enquanto a cabeça escapava. Andava, marchava, comia, respondia, mas minha alma, essa já tinha pedido baixa fazia tempo. Ninguém veio perguntar. Ninguém ofereceu escuta. Só ordem, grito, desprezo. No quartel, você vira máquina. E se a máquina range, eles consertam com porrada. Saí de lá sem honra, sem medalha, sem lição. Saí do mesmo jeito que entrei, com fome, com raiva e sem ninguém. Quando soltei a mão do exército, não tinha mais mão nenhuma para segurar. Foi como ser largado na beira da estrada com um saco de ossos e um coração que fazia mais barulho do que batia. Desci do caminhão com o uniforme suado, o rosto rachado do sol e nenhuma expectativa além de continuar respirando. Por hábito, não por vontade. A cidade estava igual, mas tudo parecia menor. A rua que levava até minha casa tinha sido engolida pelo mato. Quando cheguei no terreno, vi só escombro e silêncio. A cerca tinha tombado, a porta da frente estava pendurada e a madeira rangia com o vento, como se ainda guardasse lembrança dos gritos que já ecoaram por ali. Não precisei entrar para saber, mas entrei mesmo assim. A cozinha fedia a abandono, as panelas cobertas de mofo, o fogão enferrujado. No quarto, só poeira, uma camisa do meu pai pendurada num gancho e um par de chinelos com as tiras arrebentadas. Minha mãe, disseram depois, tinha morrido meses antes, sozinha, sem velório, sem reza. O velho sumiu, ninguém viu mais. Uns diziam que foi embora, outros que caiu morto no mato. Nenhuma lágrima minha foi com eles. O mundo civil me recebeu como a rua recebe cachorro de rua, com desconfiança, nojo e um chute se eu chegasse perto demais. Tentei trabalho de tudo quanto é tipo: pegador de batata, ajudante de feira, descarregador de engradado. Bastava alguém olhar fundo no meu olho que já recuava. Diziam que meu olhar era duro demais, vazio, de quem já viu coisa que não devia, e viram certo. Me instalaram num quartinho dos fundos do bar da esquina, teto de zinco, cama de madeira e um balde com água de poço para se lavar. Não reclamava. Aquilo era luxo comparado ao que eu já passei. O dono do bar me deixou ficar em troca de serviço. Limpava o chão, lavava copo, carregava caixa e o melhor, ninguém me tocava. Foi assim por semanas. O mesmo vai e volta, o mesmo cheiro de pinga e cigarro, as mesmas vozes arrastadas da clientela. Eu ouvia tudo calado. Não ria, não respondia. A dor, quando não tem mais por onde sair, se esconde nos ossos. E era lá que a minha morava. Foi nesse cenário de repetição podre que ela apareceu. Primeiro como quem não quer nada. Pedia um café, deixava o dinheiro em cima da mesa, às vezes esquecia troco. Olhava para mim de canto de olho, como quem observa bicho arisco. Depois veio a voz, suave, mas firme. Bom dia. Esse lugar é sempre assim? Você não fala? Fingia que não escutava, mas escutava tudo. A maneira como ela puxava a cadeira, o barulho do vestido dela passando pela parede, o copo sendo posto com delicadeza. O barulho dela era diferente. Não pesava. Um dia ela deixou um pedaço de bolo no balcão. Fiz demais. Vai acabar estragando. Outro dia, uma camisa dobrada. Costurei torto. Não serve em ninguém. E assim foi. Pequenas oferendas, como quem tenta domar um animal selvagem. E eu queria correr, mas também queria ficar. Ela tinha nome, Rosa, e um sorriso sem pena. Isso me confundia. O tempo passou, e ela começou a sentar perto. Não perguntava nada demais. Só falava do dia, do clima, do quanto o bar era barulhento demais para quem gostava de sossego. Eu ouvia. Às vezes respondia, coisa pouca. Mas ela parecia satisfeita só com isso. Foi numa tarde quente, muito quente. O tipo de calor que parece querer tirar a pele da gente. Eu estava sentado do lado de fora, limpando um facão velho com folha de bananeira, suando em silêncio. Ela chegou, se sentou ao lado, falou qualquer coisa que nem ouvi.
Depois, encostou a mão na minha. Uma mão pequena, quente, leve, demais. Na hora, minha espinha inteira gritou. O braço endureceu. Os olhos arregalaram. A faca caiu. Me levantei com tanta força que a cadeira virou. Olhei para ela como se fosse inimiga, como se tivesse me traído. Ela recuou. Desculpa, eu não respondi. Virei as costas e fui embora. Sem rumo, sem pensar, com o peito em chamas. Aquele toque tinha acendido tudo o que eu enterrava desde moleque. A lembrança do meu pai entrando no quarto. A sensação de não ter escapatória. O medo de ser tocado. E a certeza de que carinho era a primeira armadilha antes da dor. Fugi. Pro mato. Pra estrada. Pra qualquer lugar onde não houvesse pele encostando na minha. Passei 3 dias assim. Dormi no chão, comi folha de mandioca, bebi água de chuva. Não porque queria sumir, mas porque não sabia como voltar. A vergonha era maior que o corpo. A culpa me engolia. Eu queria poder explicar. Dizer que não era ela. Que era eu. Mas quem ia entender? Quem entende o que é viver tantos anos sem saber o que é ser tocado, sem esperar por dor? Na terceira noite, sentado num barranco com o pé sujo e a boca seca, olhei para o céu e perguntei, não em voz alta, mas em pensamento gritado. Será que é possível consertar alguém tão quebrado? O tempo passa, sim. Passa igual enxurrada, levando o que presta e deixando o entulho. Quando disseram que minha mãe estava doente, não senti nada. Só uma leve surpresa. Pensei que ela fosse daquelas que enterrava até a morte. Mas não. Dessa vez, era ela quem estava na beira da cova. E, ironia das grandes, sobrou para mim cuidar. Nem sei como souberam onde eu estava, mas acharam. Mandaram recado por uma prima esquecida, que apareceu no bar com cara de má notícia e cheiro de roupa guardada. Disse que a velha estava no hospital da cidade grande, tossindo feito cachorro atropelado, com febre e uns olhos que já não olhavam nada, e que os irmãos estavam longe, ocupados demais com a própria vida, para cuidar de quem só servia para dar ordem. Fui. Não por dever, não por amor, por, sei lá, curiosidade mórbida, talvez só para ver se doía, se restava algo dentro de mim que ainda era dela. Cheguei no hospital com a roupa de sempre, o passo duro e a cara lavada. O lugar fedia a cloro e desespero abafado. Camas amontoadas, lençóis encardidos, gente tossindo, rezando, morrendo devagar. Quando entrei no quarto dela, senti o baque. Não pelo estado, mas porque ela estava pequena, encolhida. A pele parecia papel fino, a boca torta, o cabelo ralo feito fiapo de milho. Reconheceu minha voz, não meus olhos. Me chamou pelo nome como se tivesse engasgada com ele. Você veio? Balancei a cabeça. Não sabia o que responder. Fiquei ali, parado, como uma pedra que alguém largou do lado da cama. Ela virou o rosto, fechou os olhos e não falou mais nada naquele dia. Fiquei. Me instalei num banco de madeira, puxado de algum canto. Dormia torto, com o estômago roncando e os pés inchados. Ajudava as enfermeiras, buscava água, limpava vômito, ajeitava travesseiro. Ela não falava muito. Às vezes murmurava coisas do passado, nomes de vizinhos, passagens da infância dos meus irmãos, mas nunca o que importava. Nunca disse nada sobre mim, nada sobre o que ela fez ou deixou de fazer. Nunca pediu desculpa. Nunca sequer mencionou aquele dia no quintal, quando me chamou de mentiroso, quando me bateu por tentar contar o que o pai fazia. Nada. Era como se nada tivesse acontecido. No fundo, eu sabia que ela lembrava, mas preferia morrer do que admitir. E, veja só, ela conseguiu. A doença foi comendo ela aos poucos. Primeiro a voz, depois a lucidez, depois o resto. Mas até o último fio de consciência, ela se agarrou no silêncio com unhas e dentes. Eu esperei. Esperei uma palavra, um sinal, um gesto, mas nada. Veio um irmão, o mais velho. Chegou de terno, cheiro de perfume e cara de quem já chorava por antecipação. Chorou no corredor, falou alto no quarto. Disse que mamãe sempre foi uma mulher forte, que deu tudo de si. Quase engasguei de tanto segurar o riso seco. Outro irmão mandou carta, dizendo que sentia muito, que não podia vir, mas que estava em oração. E que ela era uma santa. Santa. A palavra me deu náusea. Se aquela mulher era santa, o céu devia ser um chiqueiro.
Na última madrugada, eu estava com ela. Só eu. O resto já tinha voltado para as suas rotinas. Ela abriu os olhos, olhou para mim e murmurou: "Filho", e só. Morreu antes de completar a frase. Ou talvez tenha completado, vai saber. Talvez o silêncio fosse a segunda parte. Fiquei ali, olhando o corpo, o peito que não subia mais, os dedos magros, o rosto enrugado, e não chorei. Não por orgulho, nem por força, mas porque não tinha mais o que sair. Estava seco por dentro, como madeira velha. No velório fizeram festa. Porque velório de família que gosta de aparência é isso. Teatro. Teve coroa de flor, vela perfumada, padre emocionado. Os irmãos discursaram. Um disse que ela era luz, outro que ela nunca deixou faltar nada. Eu fiquei no canto, em silêncio. Não rezei, não me despedi. Quando o caixão fechou, olhei aquela caixa de madeira e pensei: levou tudo com ela. O medo, o desprezo, a covardia. Nada ficou para trás além do eco do que nunca foi dito. E aí, quando me perguntaram se eu queria dizer algo, neguei com a cabeça. Porque não valia a pena. Porque quem nunca falou quando estava viva não merecia palavra nenhuma depois de morta. Ela morreu e levou o silêncio com ela. A velhice é uma piada amarga que o tempo conta para quem merece ser esquecido. E quando a porta da minha casa bateu 3 vezes secas, no fim de uma tarde abafada, o que me esperava do outro lado era justamente isso: o tempo cuspido em carne, o que sobrou do meu pai. Abri a porta como quem abre o túmulo, e lá estava ele, em carne, osso e cheiro de doença mal lavada. Estava torto, a pele parecia folha de jornal molhada, os olhos fundos, sem o brilho de antes, aquele brilho que ele usava quando me fazia tremer por dentro. O corpo curvado, sustentado por uma bengala que tremia mais que ele, a roupa suja, encardida, um chapéu puído na cabeça como se ainda fingisse que era homem de respeito. O silêncio entre nós dois não foi de surpresa, foi de guerra adiada. Ele abriu a boca primeiro. "Preciso falar com você." Minha vontade era fechar a porta. Não na cara, no passado, mas fiquei, porque o ódio também tem curiosidade. "Fala daqui mesmo", disse eu com a mão firme na madeira. Ele deu um passo para frente, vacilando nas pernas fracas. "Posso entrar?" A pergunta soou como deboche. Depois de tudo, depois de anos carregando no corpo as marcas dele, depois de tanto silêncio, agora ele queria entrar. Mas deixei, não por pena, não por humanidade, por raiva. Queria ver de perto, ver o que sobrou, olhar nos olhos do monstro cansado, talvez para entender como é que uma praga envelhece. Ele entrou com dificuldade, sentou no banco da cozinha, não pediu nada, só ficou lá, olhando o chão, como se não soubesse por onde começar. "Tua mãe morreu", ele disse. "Eu sei, não me avisaram, nem precisava." Ele tossiu, uma tosse seca, de pulmão estragado. Olhou para mim com um brilho fraco, tentou sorrir. Tive vontade de quebrar os dentes que restavam. "Tô doente, não tenho onde ficar, não tenho mais ninguém, só pensei em você." Foi aí que eu senti, não pena, mas nojo. Aquele homem que por anos invadiu meu quarto, que fez do meu corpo um depósito de ódio, que me ensinou que silêncio era sobrevivência e que dor era rotina. Agora estava ali, frágil, encolhido, pedindo abrigo como se não tivesse apagado metade de mim. Pensou em mim agora? Depois de tudo? Ele não respondeu. Ficou olhando para o canto da parede, como se a culpa tivesse virado bolor. "Você sabe o que fez comigo?" Ainda calado. O peito subia e descia devagar. "Você sabe o que eu virei por tua causa?" Nada, nem um pedido de desculpa, nem um arrependimento, só cansaço, como se tudo o que eu disse fosse inconveniente. "Não vai falar nada?" Perguntei. "O que passou? Passou?" Ele murmurou. E foi aí que eu soube. Ele nunca entendeu, nunca se arrependeu, nunca achou que fez errado. Para ele, eu era só um número, um erro que não chorava mais. Levantei da cadeira, caminhei até a porta, abri. "Vai embora." Ele me olhou, pela primeira vez, com surpresa. "Vai me deixar na rua? Você me deixou no inferno, durante anos, e não perdeu o sono. Eu sou teu pai." "Não, você é o homem que me destruiu. Pai nunca foi." Ele tentou se levantar, devagar, mas caiu de joelhos. O som do corpo dele batendo no chão foi seco, igual o que restava do meu coração para ele. Eu pensei em pegar pela gola, jogar no meio da rua,
Pensei em cuspir, gritar, quebrar uma cadeira nas costas dele. Mas não fiz nada, porque ele já era só um resto. Sai da minha casa, falei. Ele levantou com esforço, segurou na bengala, passou por mim sem encarar. Um dia você vai me perdoar, ele disse. Não, nunca, nem morto. E ele se foi. Andou pela estrada de terra como quem já caminhava para o cemitério. Ninguém mais ouviu falar. Eu não procurei. Nunca soube onde foi, se comeu, se dormiu, se morreu. E não quis saber. Porque tem gente que a gente não mata, mas também não ressuscita. Nunca mais vi. E graças a Deus por isso. Fui ficando, um dia depois do outro, como quem vai perdendo a pressa de morrer, mas também nunca teve muita vontade de viver. Ficar virou hábito. Virar a chave da porta, acender a lamparina, esquentar o café ralo que nem sabão velho. Era tudo igual, mas não era paz. Era só o costume de continuar. A cidade virou poeira na beira da estrada. Gente ia embora. Casas fechavam. O mato tomava conta das cercas. A quitanda do senhor Hélio virou ruína. A farmácia da dona Lídia agora é só parede pichada. E o bar que eu segurei com unha e dente virou ponto de silêncio. Já nem serve mais pinga. Só lembrança encardida. Tentei fechar, mas é difícil enterrar o único lugar onde ninguém me batia. O bar era minha trincheira. Meu esconderijo. O canto onde ninguém pedia abraço. Ninguém exigia resposta. Lá dentro, o mundo não entrava. Era eu, a poeira e a memória. Fui ficando. Meus irmãos morreram. Um de infarto, outro de cirrose. O mais novo sumiu no meio da vida e ninguém procurou. Eu não fui em nenhum enterro. Só soube depois. Uma prima vinha me contar, com aquele tom de "você devia ir", como se sangue na certidão curasse cicatriz de infância. Não fui, porque não se chora por quem nunca chorou por você. A mulher que um dia me ofereceu futuro passou aqui uma última vez, já de cabelos brancos, cheia de neto no braço e uma calma no rosto que me doeu. Sentou na calçada comigo. Disse que me perdoava por ter sumido daquele jeito. Respondi que não era perdão o que eu precisava. Era silêncio. Ela entendeu. Me deixou um pão doce embrulhado em guardanapo de pano e foi embora. Nunca mais vi. Não tive filhos, nem cachorro. A única coisa que herdei foi minha própria solidão. Mas diferente da que me criaram, essa era minha por escolha. Preferia a ausência a repetir o ciclo, porque gente que nasce dentro de violência tem duas opções: ou vira o pai, ou cava buraco todo dia para enterrar a herança. Escolhi cavar. Não foi fácil. Todo dia, o corpo lembrava. Uma palavra errada, um toque no ombro, uma voz mais alta. Tudo me botava em alerta. Um susto qualquer, e minha mão fechava em punhos sem querer. Dormia com a faca debaixo do travesseiro até os 30 e poucos. Hoje nem sei se durmo. Acho que só apago. Comi do bom e do ruim. Mais do ruim. Tinha noite que a janta era só farinha com água quente. E tava bom. Porque pior era comer com quem te odeia. Pior é engolir comida olhando no olho de quem estragou teu corpo. Eu, pelo menos, comia só e não doía mais. Às vezes, na porta de casa, via os moleques da vila correndo, sujos, rindo alto. Um ou outro parava para perguntar se eu era o velho que morava no bar. Respondia que era. Só isso. Eles me chamavam de bruxo, de maluco, de solitário. Acertaram tudo, menos o que me fez assim. Nunca bati em criança. Nunca levantei voz para mulher. Nunca repeti as palavras que ouvi quando pequeno. Nunca usei a força que me ensinaram como castigo. Não porque sou melhor que ninguém, mas porque escolhi o outro lado. Porque alguém precisava quebrar o maldito ciclo. Me perguntaram uma vez se não tive vontade de matar o velho quando ele voltou. Tive, mais de uma, mas percebi que matar ele não ia devolver o que ele tirou. Ia só sujar minha mão com o que ele carregava no corpo. Preferi deixar ele ir, morrer do jeito que merecia, sozinho, sem ninguém. Hoje, passo o dia mexendo em nada, remendo rede, tiro lasca de madeira da cadeira, esfrego o chão já limpo. O corpo cansou, mas a cabeça ainda trabalha. Penso em tudo que fiz, em tudo que não fiz. E na maior parte do tempo, penso que sobrevivi. Não sei se isso conta como vitória, mas é o que tenho. O tempo levou quase todo mundo. Os conhecidos, os inimigos.
até os que só cruzaram meu caminho e deixaram farelo. E eu fiquei, não como herói, nem como exemplo, mas como lembrança de que dá para passar pelo fogo sem virar cinza. O espelho não me assusta mais. A cara enrugada, o olho seco, o cabelo ralo, tudo isso sou eu, mas não sou meu pai. E isso, meu filho, é o que importa. Porque, no fim das contas, viver com ferida é suportável. Viver como eles, não. Hoje em dia, quase ninguém olha 2 vezes para mim. Passam na rua e acenam com a cabeça, meio por educação, meio por medo de cruzar o olhar. Os mais novos me chamam de seu Raul, com aquele respeito automático que se dá para velho que nunca foi pego fazendo besteira. Os mais velhos já morreram quase todos. Os da minha idade vivem trancados, se arrastando com bengala ou esquecendo o próprio nome. Eu continuo aqui. A mesma casa, a mesma cadeira na varanda, o mesmo café aguado pela manhã. A diferença é que agora não tenho mais nada para provar para ninguém. Não me interesso por agradar. Não corro mais atrás de paz. Ela não vem. E tudo bem. Aprendi a viver com o vazio como quem mora com rato no porão. Ele tá lá. Mas se ninguém incomoda, ele também não morde. A verdade é que eu sou o tipo de velho que assusta criança, incomoda vizinho, e nunca foi tema de fofoca, porque ninguém sabe o que eu vivi. E é justamente isso que me fez chegar até aqui. A invisibilidade protegida por casca grossa. Fui calado a vida inteira, mas nunca fui bobo. Vi mais do que falei, engoli mais do que cuspi. E agora, sem mais ninguém para me vigiar ou controlar, posso falar. Não por redenção, mas por respeito a mim mesmo. A primeira vez que alguém me perguntou de verdade sobre minha história foi há poucos dias. Um menino pequeno, devia ter uns 7 ou 8, filho da nova família que alugou a casa ao lado. Veio com a mão lambuzada de doce, o rosto sujo de terra e os olhos mais limpos do que qualquer adulto que eu já encarei. Sentou na escada da varanda como se fosse íntimo, sem pedir licença. Ficou olhando para minhas mãos, inchadas de anos, carregando mais peso do que devia. Seu Raul, por que sua mão é tão feia? Tive vontade de rir, não por deboche, mas por ele ter sido o único a perguntar sem medo. Respondi sem pensar muito, só deixei sair. Para não machucar ninguém, eu fiz força com o mundo. Ele não entendeu, nem precisava. Levantou, deu um tchau torto e voltou correndo para o quintal. Mas eu fiquei ali, com aquela frase martelando. Nunca planejei dizer aquilo, mas era verdade pura. Minha mão é o retrato do esforço que fiz a vida inteira para não descontar em ninguém a merda que jogaram em mim. E aí, sentado naquela cadeira que range mais que meus joelhos, me peguei pensando em tudo que nunca disse. Nunca contei o que vivi para ninguém, porque nunca acreditei que alguém ia acreditar. Quando tentei, levei tapa. Quando insinuei, riram. Quando calei, ninguém perguntou. E isso, meu filho, mata mais do que soco. Você vai enterrando as palavras, uma por uma, até o peito virar cemitério de grito engasgado. Passei tanto tempo acreditando que era culpa minha, que merecia, que inventei aquilo tudo. E mesmo depois de velho, com os abusos virando lembrança gasta, ainda carregava vergonha, como se o erro tivesse sido meu, como se ser vítima fosse um defeito de caráter. Mas não é. E agora, com a cara cheia de ruga e o corpo pedindo arrego, falo porque não tenho mais nada a perder. Porque ninguém manda mais em mim. Porque, no fundo, sempre esperei que alguém escutasse. E se você está lendo isso, ou ouvindo, sei lá como isso vai chegar até você. Entenda, eu não sou exceção. Tem um monte de gente que viveu coisa parecida, que apanhou de quem devia proteger, que foi silenciado por medo, por vergonha, por falta de quem perguntasse com verdade nos olhos. Eu não virei santo. Nunca fui bom, mas me esforcei para não virar monstro. Isso me custou tudo. Custou amor, custou paz, custou noites sem dormir e dias fingindo que estava tudo certo. Custou viver com raiva sem explodir. Custou olhar para o espelho e lembrar daquelas mãos, as dele, e prometer que nunca seriam as minhas. Consegui? Acho que sim. Ninguém saiu de perto de mim pior do que chegou. Já é mais do que posso dizer dos que me criaram. Hoje o mundo anda mais barulhento, mas as dores continuam caladas. Muda o nome,
muda a desculpa, mas o silêncio é o mesmo. E eu, que já tô de saída, só queria deixar isso aqui. Se você passou por coisa parecida e sobreviveu, então você também não é fraco, não. Nem sujo, nem doente. Você é só mais um que teve que virar pedra para não virar lama. E pedra, meu filho, não é fria, é só firme. Porque quem foi rachado por dentro sabe muito bem onde pode quebrar de novo. Agora, me deixa aqui, sentado, olhando para o céu sem poesia nenhuma. Só olhando, porque o céu, para mim, nunca teve resposta. Mas hoje, pelo menos, eu falo, nem que seja só para mim mesmo. E se você gostou do relato, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo.